Quero cumprimentar aqui o professor Rafael, que nos passou esse dever a desenvolver um plano, de aula para ensinar e postar no vídeo no YouTube. E cá estamos nós, para atender esta atividade. Então, o assunto escolhido foi o regra de 3 simples, um assunto do ensino fundamental, e baseei na BNCC, apesar de não estar, seguindo todos os passos da BNCC. Estou fazendo uma coisa mais resumida, é uma aula simples, uma aula de poucos minutos, só uma introdução básica, ao conteúdo regra 3 simples. Então, eu já quero deixar claro que não vai ser um conteúdo completo sobre esse assunto, vai ser só a ideia inicial, a ideia base. Então, eu espero que este vídeo saia bom, que eu não esteja gaguejando muito, nem cometendo muitos erros, mas vamos estar indo para o assunto. Então, para começar, o que seria uma regra de 3 simples? A regra de 3 simples é uma das formas mais conhecidas de se resolver uma proporção. Eu ensino uma aluna para concurso, e eu vejo que a proporção, a regra de 3 tem caído bastante em concurso. É um conteúdo que cai bastante, tanto no Enem quanto em outros assuntos. E então, a regra de 3 ela consegue resolver vários assuntos. Então, por exemplo, um exemplo de uma balança, uma balança, ela utiliza no seu sistema como se fosse uma regra de 3, ela calcula o preço de acordo com uma determinada pesagem. E isso é uma proporção, porque se você tem um peso maior, você obviamente vai ter um preço maior. Então, isso é uma proporção. Mas o que é uma proporção de fato, E tem que entrar bastante nesse assunto. Para responder a pergunta, imaginemos uma padaria e que supostamente nessa padaria existissem 2 funcionários, que trabalham com o mesmo progresso diário. E também que esses mesmos funcionários têm a capacidade de produzir 250 pães por dia cada um. Agora imaginemos que o dono dessa padaria contrata-se o dobro de funcionários com a mesma capacidade de produção. Ou seja, essa padaria tinha 2 funcionários, e progressivamente um progresso diário de 250 pães por dia. Se olharmos em consideração, esse é um exemplo comparativo, porque seria impossível que 2 pessoas trabalhassem com o mesmo progresso, produzindo a mesma quantidade diária, porque cada um tem o seu ritmo, a depender de vários fatores. Mas, neste exemplo, esses 2 funcionários trabalham com o mesmo progresso, produzindo 250 pães por dia. Agora imaginemos que o dono dessa padaria contrata-se o dobro de funcionários. Ou seja, essa padaria, essa empresa, padaria, ela tinha 2 funcionários e foram contratados mais o dobro, desses funcionários. Então seria 2 mais 4 funcionários que totalizam o total aí de 6 funcionários. Então aqui temos a tabelinha, para representar a quantidade de funcionários e a quantidade de pães. Vemos que a quantidade de funcionários ali é 2, e cada funcionário ele produz 250 pães por dia. Vale lembrar que esses 4 funcionários que foram contratados, eles têm o mesmo progresso dos outros anteriores. Ou seja, se os outros produziam 250 pães, esses novos funcionários também irão produzir 250 pães por dia. Vale lembrar isso. Então a proporção geralmente é assim, Pode ser que tenha questões que envolvam cálculos a mais, que você vai ter que descobrir quanto é o valor que a pessoa faz primeiro produz, mas geralmente as proporções são assim, o mesmo progresso e a mesma coisa. Agora, se olharmos essa questão aí, aqui já tem um estilo de uma regra de 3, Percebemos que temos aqui 4 valores, quantidade de funcionários, mas esse já é um estilo que podemos montar e brevemente nós vamos estar vendo como montar essa regra de 3 aí. Percebemos que segue uma proporção, pois o número de funcionários aumenta, mas consequentemente, à medida que aumenta o número de funcionários, também de forma proporcional o número de pães produzidos aumenta. Voltando aqui rapidinho, a gente vê que quando aumenta a quantidade de funcionários, também aumenta consequentemente a quantidade de pães produzidos. Isso mesmo, por quê? Porque se eu tenho mais funcionários trabalhando, obviamente eu vou ter mais pães. E assim, quanto mais se produz, mais eu tenho aquela quantidade de pães a mais. Então é isso, essa proporção aí
proporção, né? Então podemos também identificar dois tipos de proporções. Podemos também identificar dois tipos de proporções, a regra de 3 simples, a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Tomando o mesmo exemplo da padaria, né, essa padaria X, que a gente não sabe quem é, no exemplo anterior, vimos que ele é composto por esses resultados. Mas em vez do resultado final, e se a gente colocasse um X naquele resultado final? Né? Então, para mostrarmos como podemos resolvê-lo, né, essa regra de 3, vamos colocar um X aí substituindo e vamos ver quanto dá. Temos aí a quantidade de funcionários, são 2 funcionários, né? E aumentou, né, de forma progressiva esses funcionários aí para o dobro do que já tinha antes. E ali temos a quantidade de pães, que são 250 pães, né? No caso seriam 2 vezes 250, acabei esquecendo de colocar, mas o resultado ali seria 500. Então temos aí essa quantidade de pães. Mas supostamente, a gente já sabe, falou, né, que já viu antes, mas e se supostamente a gente não soubesse quanto seria esse valor X que está aí? Porque para descobrir ele, seria só multiplicar o 6 vezes 250, já que aumenta progressivamente, eu multiplico a quantidade de funcionários pelo que ele produz e eu ia receber a quantidade de pães, né, que eu tinha ali investido. Então, vamos identificar agora esses dois tipos, né, de regra de 3, para a gente saber como calcular esses cálculos aí. Então, para a gente identificar basicamente uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente tem que olhar dois fatores, né? Na verdade, seria 2 fatores em um só. Como assim 2 fatores em um só? Primeiro, a gente tem que olhar os dois lados dessa regra de 3, ou seja, a quantidade de funcionários e a quantidade de pães. Mas como é que eu vou observar isso? Como é que eu vou identificar se é diretamente proporcional? Para ser diretamente proporcional, à medida que esse aqui, né, seguir uma progressão crescente ou decrescente, esse daqui também vai ter que seguir a mesma progressão, crescente ou decrescente. Então, por exemplo, aqui de 2 para 6, a gente tem uma progressão crescente, né? Uma progressão crescente. Por quê? Porque quando eu tenho 2 funcionários e eu aumento, eu estou subindo a quantidade de funcionários. Então eu coloquei essa setinha para cima para indicar que eu estou crescendo, né? Mas se eu quiser também, eu posso colocar uma seta aqui para identificar que esse daqui para baixo está crescendo, né? Então se esse cresce, consequentemente este também teria que crescer para ser diretamente proporcional. Percebemos que se a gente aumenta o número de funcionários, como a gente aumenta o número de funcionários, o número de trabalho também aumentará. Então a gente percebe que os pães também aumentarão à medida que, né, se aumenta o número de funcionários. Setinha para baixo, cresceu para cá, diretamente proporcional. E como é que a gente resolve isso? Multiplicando cruzado, né? Se multiplica cruzado quando for diretamente proporcional. Então aqui seria 500, né? Vou pensar em 500 pães produzidos. Os 500 aí. Então seria 2x, né, igual a 6 vezes 500. 6 vezes 5, 30, com mais 2 zeros, 3.000, né? 3.000. Vai ser o zero da idade da pedra, o zero quadrado. Então, vamos ver aqui, né? Vamos isolar esse x. Então, isso implica que x será igual a 3.000 dividido por 2 vai dar 1.500, que foi o resultado que a gente já tinha obtido anteriormente, né? Então, é assim que se resolve uma regra de 3 diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Aqui nesse exemplo a gente não tem como identificar, né? Não tem como dizer que ela seria inversamente proporcional, porque à medida que esse valor cresce, esse também cresce. Mas se esse decrescesse, se esse decrescesse para cá e esse crescesse, aí teríamos uma regra de 3 inversamente proporcional. Mas fique tranquilo que já a gente vai ver um exemplo